sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, aleluia! Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar, no seu lugar. Ele nos ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra quê? Pra morrer em meu lugar. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre sem braços abertos pra mim. Amém, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Nós não projetamos o texto no telão para sempre estimulá-lo a trazer consigo a sua Bíblia. Faremos a leitura usando a versão King James.
Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e, sem demora, os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro cria de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é esse? Então as multidões exclamavam: esse é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós ao contrário estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo: hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram-se dele: não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. O Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis assentar, teremos ainda mais um cântico.
Bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia que nós na cristandade celebramos o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos estar refletindo o texto de Mateus e eu espero firmemente que Deus fale ao seu coração. Quando a consciência nos acusa, o interesse nos defende. Frase de Mariano da Fonseca, o Marquês de Maricá, escritor e filósofo brasileiro do século XIX. Na sociedade contemporânea, o que impera como modelo sustentável de desenvolvimento é o que denominou-se chamar de economia de mercado, ou como conceituam os economistas, o sistema de livre iniciativa. Esse foi o modelo que sobreviveu às profundas transformações do final do século XX, com a queda do comunismo no mundo. No sistema socialista, que tinha como base muitos dos conceitos do marxismo, o Estado é quem tem o papel de regular e fiscalizar as relações de produção e distribuição de renda. No capitalismo, que tem no livre mercado sua base conceitual, o que interessa é que os agentes econômicos ajam de forma livre, de preferência, sem nenhum tipo de intervenção estatal. Dessa forma, o que se tem é um mercado idealizado, onde a transferência de dinheiro, bens e serviços se dá voluntariamente e através da lei da procura e da oferta. Os contratos são firmados em função de interesses mútuos. A propriedade privada é protegida por lei e o trabalho é livre e remunerado por aquilo que produz. Não é um sistema perfeito, muito pelo contrário, está longe disto, pois não permite uma das coisas mais importantes em termos de sustentabilidade, que é a distribuição justa de renda. Mas é o que temos. Ou seja, entre tantas opções péssimas, é talvez a única ruim. O que faz o sistema de livre iniciativa funcionar é o consumo. Sem consumo, não há produção. E sem produção, não há mercado. Sobre esse teorema, afirma Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, muito conhecido por suas obras sobre o consumismo pós-moderno: consumo, logo existo. É chocante, mas absurdamente verdadeiro. Ele usou a máxima de Descartes, do penso, logo existo, e a adaptou para o que é essencial nos nossos dias: consumir. Ora, mas para você consumir, é preciso que alguém lhe ofereça algo que atende a uma necessidade, ou que possui alguma utilidade, ou ainda que desperta seu interesse, mesmo que seja futilidade. Na economia de mercado, a oferta é geralmente feita através da propaganda. E a alma da propaganda é o marketing. Uma forma engenhosa de chamar sua atenção para consumir algo que não raro você sequer precisa. Juntando esses poucos conceitos de forma bastante simplista, eu vou lhe dar um exemplo que vai lhe ajudar a entender a mecânica do capitalismo. As empresas de telefonia celular disputam hoje um enorme mercado no Brasil.
elas competem de forma acirrada por um grupo de cerca de 150 milhões de consumidores. Pois bem, as empresas líderes desse segmento possuem uma gama de produtos e serviços muito similares, o que se convencionou chamar de commodity. E assim buscam de todas as formas encontrar maneiras de diferenciar sua oferta para atrair o cliente. Quando você vai a uma dessas operadoras para comprar um telefone, é muito comum, antes de fechar o contrato de prestação de serviço, perguntar: o que vocês têm para me oferecer? Nesse momento, o vendedor passa a lhe demonstrar os benefícios que a sua companhia dispõe, com vistas a lhe convencer de que sua decisão por comprar os produtos e serviços que ele oferece é melhor do que aqueles que são ofertados pelos concorrentes. Esse mesmo processo acontece sem que sequer nos apercebamos em quase tudo que fazemos. Na compra do carro, da casa própria, na escolha da universidade, na compra da passagem aérea, na definição do local onde fazemos supermercado, ou a operadora de seguro-saúde, e até a empresa que nós desejamos trabalhar. Tudo é feito em função de vantagens, benefícios, diferenciais, que nos são oferecidos para que possamos então fazer as nossas escolhas. Há um fenômeno que eu tenho observado no mundo religioso já faz algum tempo. Ele segue essa mesma lógica do livre mercado existente no capitalismo. Nós podemos denominá-lo de self-made religion, numa tradução livre, a religião servida para a sua conveniência. Assim como há o mercado de bens e produtos, há também o mercado da fé. Nesse mercado, o negócio é a religião, o produto é a salvação. As igrejas são as empresas, os membros são os clientes e os pastores são os vendedores. Há outros personagens, é bem verdade, mas eu quero ser objetivo para você compreender melhor a dinâmica do sistema. Vivendo na sociedade de consumo, acostumados à economia de livre mercado, agora podemos também fazer o mesmo com Deus. Sim, por que não? Está escandalizado? Ora, não seja romântico, nem idealista, nem ingênuo quanto a isso. A esmagadora maioria das pessoas escolhem a fé que vão professar em função dos benefícios e vantagens que a divindade tem para lhe oferecer. Fazendo um recorte para o cristianismo, as pessoas escolhem seguir a Jesus em função de critérios bem definidos, que estão associados à lei da procura e da oferta. Elas decidem, por exemplo, frequentar uma comunidade por conta do estilo da mensagem, o que tem implicações diretas no tipo da teologia, na capacidade e eloquência do pregador, nas acomodações da igreja, no que diz respeito ao que ela tem a oferecer em termos de infraestrutura, programas, ministérios, acomodações. Pessoas escolhem igrejas em função do glamour, do network que pode ser gerado, do status quo. É uma espiritualidade centrada no eu, naquilo que me atende, naquilo que me interessa, naquilo que me enche os olhos, naquilo que me conquista.
Como o mercado da religião é amplo, com oferta para todo gosto, há muitas opções nas prateleiras desse supermercado da fé. Com persistência e paciência, você acaba encontrando uma igreja que atenda a grande maioria das suas conveniências. O problema que virá em seguida é um pouco mais complicado. Sim, porque depois de você encontrar uma igreja que lhe atenda aos ditames, você precisa que o Deus que ali está também se adeque às suas conveniências. Imagina você se relacionar com um Deus voluntarioso, que deseje fazer na sua vida aquilo que você não quer. Imagina um Deus que não diga aquilo que você deseja ouvir, ou imagine um que mande você fazer o que é certo e não o que dá certo. Imagine um Deus que tente lhe convencer que você é indigno, pecador, que precisa se arrepender, que precisa se santificar, que precisa de uma nova consciência, novos valores e um novo estilo de viver. Imagina isso. Ora, é simplesmente uma tragédia. Você, na verdade, não precisa de nada disso. Já tem problemas demais na sua empresa, na sua casa, preocupação com os filhos, no seu apartamento, no trânsito. E mais agora você tem problema com um Deus que quer dirigir a sua vida. Imagina. Está achando absurdo? Não lhe parece familiar? Será que não é autobiográfico? Meus irmãos e amigos, Deus não me chamou para ser propagandista, nem vendedor de ilusões. Deus me chamou para ser profeta. E como profeta, eu só tenho compromisso com uma única coisa: com a sua palavra. Por isso, essa manhã, servindo-me do texto de Mateus, que descreve a entrada de Jesus em Jerusalém, eu quero pregar a mensagem que intitulei: O que Jesus pode fazer por mim? Ela nos mostrará os tipos de pessoas que representam uma arquetipia na relação entre o temporal e o eterno, entre o homem caído e o Deus Santo. Vamos nos servir dessa passagem para avaliar se nós nos encontramos entre esses tipos de pessoas que comumente buscam uma relação com o sagrado. No final, se você não gostar, não se chateie. Aqui nós não estamos preocupados em fidelizar ninguém, a não ser que este alguém esteja convencido pelo Espírito Santo que aqui é mesmo o lugar onde ele deve servir ao Senhor. Mas eu não quero avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Em tua presença nos expomos para sermos esclarecidos da verdade, porque somente a verdade liberta, somente a verdade traz luz nas nossas trevas, e cada um de nós será julgado pela quantidade de luz que recebeu. Por isso eu te peço essa manhã, nesse dia que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, que tu nos ajudes para que ele entre também no nosso coração e na nossa consciência, e mais do que isso, para que ele faça em nós morada. Eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, eu queria lhe convidar a entrar nessa cena,
do capítulo 21 de Mateus, que nós lemos uma porção há pouco. Era um domingo parecido com esse. O sol estava brilhando e Jesus estava determinado a ir a Jerusalém. Ele próprio havia dito aos seus discípulos que já sabia o que o esperava e que ele não sairia vivo daquela cidade. Mas também afirmou que um profeta não poderia morrer fora de Jerusalém. Portanto, havia uma expectativa de Jesus em ir àquele lugar, em ir àquela cidade que ele visitara outras vezes, e também havia uma expectativa da cidade em receber a Jesus, porque ele chegava no momento onde o seu ministério havia atingido o ápice. Durante 3 anos, em todo Israel, sobretudo na Galileia dos gentios e nas cidades circunvizinhas a Jerusalém, Jesus esteve pregando maciçamente, juntamente com os seus discípulos e falando sobre o reino de Deus. Ele tratava de um evangelho que mudava o eixo de tudo o que estava sendo vivenciado na religião de Israel. A proposta de Jesus era subversiva, era revolucionária. Ela trazia constrangimentos para uns e libertação para outros. Mas quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele carrega sobre si o peso de muitos milagres que haviam acontecido, e isso o qualificavam com as características próprias do Messias, que havia sido profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Jesus havia feito curas extraordinárias, coisas que até então nunca haviam sido vistas, como por exemplo a cura de um cego de nascença. Jesus havia purificado leprosos, que era uma doença terminal, e socialmente gerava um expurgo do convívio com as pessoas. Jesus havia curado aleijados, cegos, pessoas com todo tipo de possessão demoníaca, e por fim havia ressuscitado algumas pessoas, como o caso do filho da viúva de Naim, como o caso de Tabita, e como nos dias que antecederam a entrada em Jerusalém do seu amigo Lázaro, a 2,5 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Betânia, fato que espalhou-se rapidamente entre todos. Portanto, havia uma grande expectativa do que Jesus ia fazer. Era algo do tipo: o que esse cara tem para me oferecer? O que esse Jesus tem para me ofertar, para me convencer, para me tornar um seguidor seu, um adepto dos seus conceitos, das suas filosofias? É sobre esse cenário que o texto começa a se construir. E nós sentimos isso quando vemos aqui no verso 10, que diz: assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Era um acontecimento apoteótico. Era um momento esperado por muitos. Ali podia estar não só entrando um rabino ou um profeta, mas poderia estar entrando o Messias esperado. O Messias rei, o Messias político, o Messias que poderia terminar com a subserviência ao Império Romano e devolver a Israel a glória de tempos passados. O Messias que é aclamado como filho de Davi. Davi, aquele que subjugou os povos
Davi, aquele que deu a Israel tempos de glória. Era sob esse contorno, sob essas expectativas, eram essas figuras que estavam no inconsciente coletivo das pessoas. Era fincado nessas crenças que os hebreus estavam. Esse era o pano de fundo. Mas aquela geração era uma geração que havia se distanciado de Deus, de tal forma que havia construído uma religião perversa de morte. Se você continuar lendo o capítulo 21, vai ver que Jesus foi dormir na cidade de Betânia, na casa do seu amigo Lázaro e das irmãs Marta e Maria, e no dia seguinte ele retornou para o templo, bem cedo. No caminho ele teve fome, e aí ele viu uma figueira que tinha folhas, e se tinha folhas, necessariamente tinha que ter frutos. E ele se dirigiu até ela, mesmo aquela não sendo uma época propícia ao fruto. Todas as outras figueiras estavam nuas, mas aquela tinha folhas, e se tinha folhas deveria ter fruto. Mas quando Jesus se aproximou, ele viu que não tinha frutos e disse: maldita és, nunca mais nascerá fruto de ti. E ela secou na mesma hora. E aí os discípulos devem ter pensado assim: puxa, Jesus hoje amanheceu de pé direito. Ele hoje deve ter tomado um café da manhã e Marta esqueceu de botar açúcar no café, o café desceu, porque ele amaldiçoou a figueira. Mas olha, aquilo tem uma projeção para uma alegoria muito clara, porque aquilo simbolizava aquela geração que, não obstante estar nua, travestia-se de figueira com folhas, que ao distante parecia algo que tinha aparência, mas enxergando-se perto notava-se que não possuía fruto. Eles tinham discurso, mas eles não tinham conteúdos que se encravassem no ser para se desdobrar na vida. Aquela era a simbologia daquela nação que havia secado. Aquela era a simbologia daquela religião que não produzia fruto, mas produzia morte. E por isso Jesus se indignou, porque ele viu na própria manifestação da natureza aquilo que estava sendo experimentado entre os humanos. Como se a natureza estivesse falando e gritando aquilo que representava as dinâmicas existenciais. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Quem é Jesus para você? O que ele tem para lhe oferecer? Que vantagens há em servi-lo? Quais são os benefícios que ele lhe oferece? Eu quero, a partir desse texto, suscitar 5 formas que demonstram como as pessoas se relacionam com Jesus. Quem sabe você, de forma honesta, até se identifica em uma delas, ou quem sabe em mais de uma. Vamos ver? Tudo está no texto. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que, independente de tempo, de cultura, de lugar, de cosmovisão, de religião, de filosofia, esses tipos são arquetípicos, ou seja, eles representam grupos humanos onde quer que eles estejam na sua relação com Jesus.
Pelo menos você encontra esses 5. Existem outros, mas pelo menos esses 5 são os mais comuns. O primeiro desses grupos está no verso 9, se você desejar acompanhar. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O primeiro grupo que eu percebo das pessoas que se relacionam com Jesus são as multidões. E as multidões têm uma característica: elas se relacionam com Jesus quando lhes é conveniente. Olha, está vindo um grande profeta aí, e a moçada toda logo se agitou. Já cortaram ramos de palmeiras porque queriam fazer uma entrada apoteótica. Se fosse nos dias atuais, iam fazer a marcha para Jesus. Iam ter trio elétricos com várias bandas gospel cantando canções, enquanto Jesus viria num trio elétrico enorme atrás, com uma banda tocando funk, e Jesus talvez com um bastão de ouro, fazendo sinais para a moçada que ia gritar alvoroçada: aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, porque era conveniente. Ora, Jesus não chegava em Jerusalém como um qualquer, não era um profetinha qualquer, era um homem que chegava respaldado por milagres, por curas, por libertação de possessos e inclusive ressurreição. O seu ensino colocava em xeque tudo o que havia sido ensinado por algumas centenas de anos nas sinagogas pelos fariseus, pelos escribas e pelos saduceus. Por isso Jesus era uma figura polêmica. Jesus era um sujeito assim, tido como revolucionário. Ele era um sujeito tido como subversivo. Jesus andava na contramão do fluxo. Jesus era contra o sistema. E aí, quando ele se aproximou de Jerusalém, a moçada ficou agitada. No sábado de noite, o comentário era: vamos dormir cedo, que amanhã o homem está chegando. Amanhã nós vamos ver um espetáculo. Quando um general romano vencia uma batalha, o César o chamava para ir a Roma. E quando ele entrava em Roma, à frente dos seus exércitos, na biga conduzida por um cavalo alazão, ele recebia todas as glórias possíveis de uma chuva de pétalas de rosas, para que a dureza da batalha compensasse de alguma forma. Mas dentro da biga havia um escravo que ia repetindo: lembra-te que tu és apenas homem, porque o sujeito se sentia o próprio Deus. Agora lá vem Jesus, e sempre há aqueles que se relacionam com Jesus quando isso lhes é conveniente. Naquele dia era conveniente se ajuntar na entrada da cidade, porque não havia qualquer tipo de perseguição ainda. Estar associado com Jesus não representava o perigo iminente de ir para a cadeia, não representava o perigo de ter a sua casa invadida, não representava o perigo de você ser sentenciado, crucificado e morto. Portanto, aquele era mais um evento, aquele era mais um momento de curtição, aquele era um momento de alvoroço, e a moçada dizia: aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Como muita gente em culto diz aleluia e diz glória a Deus, não sabe nem por que está dizendo. Tem gente que se relaciona com Jesus por causa de conveniências. Só no momento bom, quando as coisas estão dando certo, quando os planos estão se encaixando, quando a vida financeira está em ordem, quando a saúde está
toda regularizada, quando o casamento está fluindo, quando as relações familiares estão harmônicas, quando os projetos estão dando certo, e até quando na igreja as coisas estão em paz, se relaciona com Jesus porque é conveniente, porque Jesus está ganhando. Mas quando ele foi preso e levado no Getsemane, rapidamente a multidão se dispersou. E os mesmos que gritaram no domingo, Hosana ao filho de Davi, foram os que na sexta-feira gritaram, crucifica-o. Porque no domingo Jesus podia ter alguma coisa para oferecer, mas na sexta ele já não era mais ninguém. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você está entre os que estão na multidão? A sua relação com Jesus é uma relação de conveniência? Você está com Jesus só quando ele aparentemente está ganhando? Essa relação é uma relação de interesses? É quando ele tem o que lhe oferecer? Jesus nunca deu importância a multidões, elas iam e vinham. Não raras vezes a sua palavra foi tão dura que elas foram embora e Jesus não se mexeu, não correu atrás, não modificou o discurso, não disse, não gente, é brincadeirinha, vamos ficar aqui, deu tanto trabalho juntar vocês. Como é que você se relaciona com Jesus? Você se relaciona por conveniência? Há um segundo grupo, e esse segundo grupo está nos versos 12 e 13, veja aí na sua Bíblia. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. O segundo grupo que eu percebo que se relaciona com Jesus é o que eu chamo daqueles que têm interesses e regalias, são a membresia. A membresia tem interesses e regalias para se relacionar com Jesus. Eles estavam ali no templo, eles faziam parte daquele circo, eles eram peças daquela engrenagem. As lojas que eram dispostas para o comércio já não eram mais suficientes. Quando estivemos em Jerusalém, percebemos as lojas aos pés das muralhas, mas vimos que aquilo era muito pouco para uma cidade que tinha 25% de ocupação do tamanho da cidade, para um pátio que tinha 50 mil metros quadrados. Não cabia mais. E eles foram entrando, eles saíram dos portões e entraram no pátio e chegaram no templo. E o próprio local que era designado para os animais não cabia mais, tinha que se colocar animal dentro do templo. Você imagina o cheiro, você imagina a feira. A feira de Casa Amarela aqui era pinto junto do que estava acontecendo em Jerusalém. E ali era a Páscoa. Todos os judeus afluíam para aquele lugar. Era semana de faturar, meu amigo. Era semana de vender. Era semana que se esperava o ano inteiro. Era muito mais do que o dia das mães. Era muito mais do que o dia dos namorados. Era muito mais do que o Natal. E além de se vender ofertas pacíficas, comida para ser entregue como holocausto, eram vendidos também animais para serem sacrificados, e muitos daqueles animais não eram mortos. Você pagava pelo sacrifício, o sacerdote levava o animal, matava alguns e outros eram entregues novamente aos proprietários para serem revendidos. Tinha animal que escapava 4, 5 vezes da morte, não era feito peru que morria de véspera, não.
O bicho ia, mas voltava. E aquilo ali era um grande negócio, um grande sistema. Aquilo ali tinha regalias e interesses, porque aquela moçada era membro do clube, faziam parte da confraria, eles eram parte da família, eles estavam ali no negócio que era o negócio da religião. Quem é Jesus para você? Sendo membro de uma igreja, o que Jesus tem para lhe oferecer? Quais são as vantagens? Quais são os benefícios? O sujeito que estava ali dentro tinha mais chance de vender do que o que estava do lado de fora. O sujeito que estava já ali próximo aos locais de sacrifício tinha muito mais oportunidade e, obviamente, para se conseguir esse lugar, se pagava. Além disso, toda oferta que era dada em dinheiro tinha que se fazer câmbio. Porque as moedas dos povos circunvizinhos, inclusive as moedas romanas, tinham esfinges de deuses pagãos. E aí o judeu dizia que não podia receber aquilo que era ofensivo. Tinha que ser mudado para o ciclo hebreu. E nessa mudança, nesse câmbio, havia sempre um ágio. E era um bom negócio fazer esse ágio. Porque ali haviam interesses. Como também entre a membresia das igrejas há interesses. Há interesses de ser líder de ministério. Há interesse de ser líder de um determinado programa. Há interesse de ser pastor, de ser diácono. De alguma forma isso projeta as pessoas. De alguma forma isso dá acessos às pessoas. Muitas delas são mal sucedidas profissionalmente e fazem da igreja um cabedal, um palanque para serem reconhecidas. Por isso não raro gente tendo visão, dando profecia doida, inventando coisa que é para ser reconhecido. Eu acho engraçado que um profeta desse não me procura para dizer bobagem. Sei de um bocado de gente aí que vive recebendo profecia, mas a mim nunca procuraram. Porque se algum dia você me procurar para me dar uma palavra, venha com uma palavra de Deus mesmo. Porque se não for de Deus, meu irmão, eu vou dizer na sua cara. Porque Deus não manda recado. Quando Deus quer falar, Ele fala diretamente com você. Já se foi a época de Deus usar os intermediários. Quando Jesus rasgou o véu do templo, Ele estava dizendo: a partir de agora eu falo direto com você. Não há mais pontes de separação. Estava aqui o negócio do templo, isso fazia a engrenagem girar. Parece com hoje, não. Você conhece algum tipo de denominação de igreja, de instituição religiosa, que possui um grande comércio, fazendo com que as coisas funcionem? Ligue a sua TV, preste atenção, não preciso citar nomes. Se você tiver 2 palmos de entendimento e meio palmo de discernimento, você vai saber. Mas há esse grupo dos que se relacionam em busca de benesses, em busca de regalias, em busca de um lugar melhor, em busca de uma posição mais interessante, porque dali se tirava muito dinheiro, aquilo gerava muita receita e todo mundo ficava satisfeito. Aquilo parecia uma empresa estatal, do sumo sacerdote ao cara que matava a ovelha, todo mundo ganhava e todo mundo ficava feliz. Mas há um terceiro grupo. Veja aí no verso 14. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Tem um terceiro grupo, que são os necessitados, que se relacionam com Jesus em função da solução de seus problemas. Tem gente que só procura Deus quando surge uma desgraça na vida. O cara não quer saber de compromisso, ele não quer saber de se envolver, ele não quer saber de ter nenhum tipo de responsabilidade, ele não quer servir ao outro,
Ele não quer pôr os seus talentos à disposição do reino de Deus. Ele não quer vir a culto. Ele não quer fazer absolutamente nada. Agora você quer ver esse cara comprometido? Basta uma tragédia cair na cabeça dele. Basta aparecer alguém na família com câncer. Basta alguém sofrer um atropelamento, ficar desmantelado. Basta um parente parar na UTI, ou o pai ou a mãe. Basta um filho ser diagnosticado com um problema sério. Basta a empresa enfrentar uma crise. Basta o sujeito ser demitido. Basta o casamento entrar em rota de sepsemia, falência múltipla. Quando alguma situação existencial se configura, aí o cara fica espiritual. Aí ele diz: olha, onde é que está a minha Bíblia? Porque nem ideia ele tem de onde é que a Bíblia está. Ficou em algum canto da casa, quando ele tem uma Bíblia. E aí ele fica espiritual, ele começa a ir para tudo quanto é culto de vigília, culto de oração, culto de desencapetamento total. Ele acha que enterraram uma caveira de burro na casa dele. Ele acha que lançaram uma maldição na vida dele. Ele acha que tem uma herança familiar que o tataravô pisou numa cova rasa. Ele acha que alguma coisa aconteceu. Ele quer que quebre aquela maldição. Ele quer ser liberto. Ele quer ser curado. Ele tem uma necessidade. Jesus é a solução do problema dele. Eu recentemente já contei para vocês, aconselhando uma mulher que me disse: pastor, eu estou sendo honesta com o senhor. Estou indo na sua igreja domingo sim, domingo não. Porque meu marido me deixou e eu estou indo lá para Deus trazer ele de volta. Aí eu disse: por que a senhora vai domingo sim, domingo não? Eu disse: porque um domingo eu vou na igreja, no outro eu vou na macumba. E o que trouxer ele primeiro vai ser a quem eu vou servir. São os necessitados de cura. É gente que procura Deus para ter as suas dores saradas, as suas cargas aliviadas, os seus medos superados, os seus dramas resolvidos, os fantasmas que habitam o seu interior expulsos, os demônios psicológicos que se alojaram na sua consciência, exilados para sempre para o deserto da vida. São os que se relacionam com Jesus em troca de alguma coisa. Está aqui o texto: o homem mau entrou em Jerusalém e fez uma fila do SUS para ser atendida. E tinha nego distribuindo ficha e vendendo a 10 centavos. Olha aqui, olha, a ficha 27, ó, compra a minha que tu está aqui no número 300, mano, vai demorar. E diz o texto que Jesus curou a todos. Quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você se relaciona com Jesus porque você tem alguma necessidade? Porque você quer que Ele resolva algum problema? Você ama Jesus porque Ele é ou porque Ele pode fazer na sua vida? Ah, quantos procuram Jesus porque querem um casamento? Estão encalhados mesmo? E aí estão naquele versículo: aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Tem gente que procura Jesus que está desempregado. E aí Jesus é o grande cat online, né? Que vai abrir, o LinkedIn, que vai abrir uma porta de emprego para ele. Tem gente que procura Jesus que está doente e precisa ser curado. Inclusive não é só doença terminal não, tem gente que a doença é depressão, a doença é ansiedade, a doença são medos infundados, a doença é gente que não se decide na vida, vive sempre pendente de tomar decisão, tem medo de tudo. E aí eles procuram Jesus porque eles precisam de cura, mas é como os 10 leprosos: quando eles são curados eles vão embora, não voltam nunca mais, não se envolvem com nada, não se responsabilizam por nada, não se sentem chamados para nada. É gente que só quer ter os problemas resolvidos. Você é desses, não? Você procura Jesus em função daquilo que Ele pode fazer por você? Ou quem sabe se a macumba puder fazer mais, você não vai lá no terreiro? Ou quem sabe se o candomblé não fizer mais, você não vai lá bater um bombo?
Ou quem sabe, se no espiritismo você ouvir o seu tataravô dizendo qual é o problema, você não vai lá consultar os mortos. Quem é Jesus para você? Em quarto lugar, tem outro grupo aqui. No verso 15. Olha, irmão, estou pregando a Bíblia, não estou inventando nada não. Veja lá. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouves o que essas crianças estão proclamando? Sabe qual é o quarto grupo de gente que se relaciona com Jesus? São os religiosos. Sempre com o objetivo de alcançar poder político, econômico e religioso. Porque se tem uma coisa que levou a Jesus ter como determinante da sua morte, a sentença que lhe foi dada foi o Sinédrio. E o Sinédrio é uma instância de 70 anciãos de Israel que definiam todos os rumos da nação do ponto de vista político, religioso e, consequentemente, econômico. E Jesus mexeu com os pilares que sustentavam aquela casa. Jesus chamou Herodes de raposa, que era o rei. E Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo, que eram a maioria dos membros do Sinédrio. Vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Portanto, ele tinha tido confrontos dificílimos com a instância que ele deveria apadrinhar. Se Jesus tivesse feito um conluio com aquela moçada, ele teria se saído muito bem. Mas o problema é que ele foi mexer num vespeiro. E ali havia muito interesse. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro, eles se juntaram e disseram: chega, porque agora ele começou a ressuscitar morto, a gente tem que matar ele. Seja ele quem for. Ah, meu querido, você não tem ideia como é o intestino da igreja. Você não tem ideia como são os bastidores da religião. Você não tem ideia como são os corredores das instituições. E eu, em 30 anos, eu conheço esses lugares, porque eu já andei neles todos. Você não tem ideia do que se faz em troca de poder, em troca de status, em troca de posição, em troca de dízimo, de dinheiro, de templo, de membresia. O sujeito vende a alma ao demônio. Faz igual a Judas fez. Ele trai o evangelho e ele trai ao Senhor Jesus, contanto que ele seja bem sucedido. Está lá Jesus curando, e de repente chega aqueles urubus trombudos lá do Sinédrio. Ei, que é isso que você está fazendo aí? Olha o texto. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, quando viram as maravilhas que Jesus realizava, disseram: que é isso que você está fazendo aí? Quem deu autorização para você fazer isso? Quantas vezes Jesus teve embate com essa moçada porque curou em dia de sábado, e ele fazia aquilo propositalmente para dizer que ele era maior do que o sábado, e para desmistificar aquela hipocrisia daquela religião caduca, morta e perversa. Quem sabe você se relaciona com Jesus por interesses. Você já tem um cargo na igreja, você já assumiu uma posição, você já é um coordenador, você já é líder de um ministério, você já é pastor. Você, pastor, que está me ouvindo aí, que vive negociando o seu ministério, que vive negociando a sua ordenação, que vive fazendo conchavo, que vive mentindo para o povo, que vive distorcendo as escrituras. Assim te diz o Senhor: tu serás julgado, tu e a tua mensagem, por tudo que tu disseste. Dar-te-ei, pastores, segundo o meu coração, diz a palavra. Porque os de hoje são lobos
travestidos de ovelhas, devorando o rebanho, que quer ser devorado porque está atrás de um Deus que resolva suas questões. São enganados, são ludibriados, são espoliados porque não conhecem as Escrituras. Se conhecessem, jamais seriam enredados nesses engodos, porque Paulo diz, escrevendo aos Gálatas: mesmo que um anjo do céu desça e pregue um evangelho que seja diferente do que eu vos anunciei, seja considerado mentiroso. E qualquer criança que lê o Novo Testamento e liga a televisão sabe que esses pústulas estão mentindo, distorcendo, estão destruindo o evangelho. Que fique gravado para que o Brasil ouça algum dia essa mensagem. E em último lugar eu quero lhe dizer, existe um grupo bom, né? 4 ruim. Tinha que ter um bom. Está no verso 6. Diz assim: então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe havia mandado. Há um quinto grupo de pessoas que se relaciona com Jesus, que é o grupo dos discípulos. E esse grupo quer fazer aquilo que Jesus manda. Você sabe o que é o reino de Deus? Uma vez me deram uma definição e eu entendi tudo. O reino de Deus é o lugar onde Deus manda e é obedecido. Sabe o que significa ser discípulo de Jesus? Significa andar como Ele andou, falar o que Ele falou e fazer o que Ele fez. Ah, mas sabe o que é que eu encontro? Eu encontro todos esses grupos aqui na igreja. Eu encontro aqueles que fazem parte da multidão. São tendenciosos, só se relacionam nos momentos convenientes. É gente que gosta de festa, pirotecnia. É gente que gosta de ministério diferente, de culto extravagante. Quando tem um lugar que está caindo gente, tremendo, batendo asa feito borboleta, corre todo mundo para ver, porque acha que é coisa do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse a pombagira, que ficasse fazendo esoterismo. Não é não, meu irmão. São duas coisas diferentes, viu? Manifestação histérica e manifestação do Espírito Santo são duas coisas diferentes. Se você pedir dom de discernimento, Deus mostra para você que uma é doença e alucinação gerada pela religião, e o outro é ministério dado por Deus para a edificação do corpo. Há aqueles que se relacionam com Jesus atrás de regalias e interesses, são os membros, é o pessoal da confraria, é a turma do clube, é a turma que faz parte do rol dos santos, são os chamados fora, são aqueles que são eleitos, são os que têm o DNA sagrado. Para os calvinistas são os que foram chamados pela soberania de Deus, e para os arminianos são os que decidiram por Jesus, seja qual for o seu sisteminha. Há o grupo daqueles que precisam de Jesus para resolver problema, porque estão doentes, estão endividados, porque estão se separando, porque estão desempregados. Esses precisam de um Jesus office boy, que resolva suas questões. E há o grupo da moçada do poder, que quer apenas dominar, que já entrou no sistema, mas não se satisfez de ficar ouvindo, quis galgar espaços na estrutura. O cara quis chegar no topo da pirâmide. Ele quis botar uma roupinha dessa porque ele acha que é legal. Não. Não tenha nenhum engano da responsabilidade que é você assumir um ministério, tendo sido chamado e levantado por Deus. Porque há muitos que Deus jamais chamou e jamais enviou. Eles se enviaram a si mesmos e aos discípulos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus, e elas fazem o que eu as mando. Vão, façam discípulos de todas as nações, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem, esse foi o desafio. E o texto diz, verso 6,
Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você está disposto a fazer o que Jesus tem lhe mandado? Ou você está atrás de um Jesus que lhe ofereça alguma coisa em troca? Ou você quer antes saber o que Jesus traz de benefícios? O que a igreja tem para lhe oferecer em termos de benefícios, oportunidades? Porque se for isso, meu irmão, essa igreja não tem isso. O que essa igreja tem é uma vontade de salvar pecador. O que essa igreja tem é uma vontade das pessoas atingirem um nível de consciência conforme o Evangelho. O que essa igreja tem é um desejo de que a gente tolere o diferente, acolha, aceite, ame e respeite. O que essa igreja tem é um desejo de fazer discípulos muito mais do que fazer movimentos. O que essa igreja tem é um compromisso inabalável de desse púlpito se dizer a verdade. Mas além disso a gente não tem nada. A gente não tem nenhuma pirotecnia, a gente não tem nenhuma invenção, a gente não tem nenhuma esquisitice, a gente não tem nenhuma maluquice, não tem nada disso. Jesus está atrás dos que querem se relacionar com Ele como discípulos. E eu quero fazer uma pergunta a você: você é discípulo? Você é discípulo? Você é discípula? Discípulo do Senhor? Discípula? Vocês lá atrás são discípulos? Discípulos do Senhor? Ou vocês se encaixam num desses grupos aqui? Seja honesto essa manhã. Olhe para o seu coração. Faça como Jeremias, esquadrinhe o seu coração, prove as suas motivações e volte ao Senhor. Ou você é daqueles que fica só criticando, só encontrando defeito? Ou você é daqueles que nunca sai da cadeira? O seu negócio é encontrar as falhas do sistema. Ah, você quer falar sobre as falhas do sistema? Eu sei todas elas. Eu e Rodrigo sabemos de todas as falhas. Nós estamos nisso há muito tempo. E muitas dessas falhas é porque nós não temos pessoas para se envolver, para ajudar. Mas talvez você saiba mais do que a gente. Se você sabe, que ótimo. Saia da cadeira e venha ajudar. Pare de falar. Porque o que você fala, desgraçadamente, chega no meu ouvido e vira as minhas vísceras aos avessos. Me dá enjoo. Porque você não tem coragem de dizer na minha cara. Eu sinto uma profunda tristeza pelo que vejo acontecer hoje na igreja. Muita tristeza. E eu não sei se você viu em algum desses tipos que eu citei, a você mesmo. O que sei é que nós precisamos nos arrepender e mudar. Onde está a verdadeira mensagem que produz verdadeira salvação e, por conseguinte, verdadeiros discípulos? Por que não há mais quebrantados entre nós? Por que não há mais arrependimento entre nós? Por que as pessoas não querem mais ouvir o puro e simples Evangelho e se entregam a fábulas proferidas pelos inimigos da cruz de Cristo? Onde estão os homens e mulheres apaixonados por Deus, dispostos ao sacrifício, à renúncia, ao zelo com aquilo que pertence ao Senhor? Onde é que eles estão? Para onde foram os solidários, os generosos, os comprometidos, os engajados, os que se envolvem e agem ao invés de ficarem com suas questiúnculas e seu criticismo acadêmico, retórico e inútil? Por que não vemos mais gente boa de Deus, gente descomplicada, sem neuroses eclesiásticas, sem engendramentos doutrinários, sem manias, sem pudores, sem ascetismos, pessoas que parecem querer ser mais santas do que Jesus? Onde é que estão essas pessoas que nós precisamos hoje para alcançar os perdidos? Ou será que você ainda não percebeu que esse modelo de religião está tão morto quanto estava o de Israel nos dias de Jesus? Quando é que você vai deixar a sua cadeira para fazer alguma coisa? O sangue do Senhor caiu por você. Os pregos que estraçalharam seus ossos e rasgaram o seu corpo foi por sua causa.
os chicotes que dilaceraram a sua carne, foi por amor a você, na expectativa de que você fizesse alguma coisa por Ele, e não só por Ele, mas pelos perdidos, muitos dos quais estão na sua casa, do seu lado. É o seu pai, a sua mãe, é o seu irmão, é a sua mulher. O que você quer que eu venha pregar aqui? Gracinha? Você pensa que eu gosto de todo domingo ter que sacudir as cadeiras para ver se isso entra dentro da sua cabeça? Não é muito mais fácil eu estar pregando coisinha engraçada aqui e você sair para cima? Não é muito mais fácil eu pregar autoajuda evangélica? A gente não estaria com tudo lotado aqui? Não é muito mais fácil eu pregar aqui, você semeia e Deus devolve, e a gente estaria com as finanças todas em dias, ao invés de ficar todo mês aqui com um buraco de dinheiro? Eu confesso o meu profundo cansaço. Estou cansado de tudo isso, da máquina, dos disfarces, das mentiras, das políticas, da falta de zelo, da falta de temor, da falta de amor, da falta de discernimento. Estou cansado. Suportem-me no meu cansaço, aturem-me na minha fragilidade, ajudem-me naquilo que eu não consigo. Não espere de mim que eu venha para o púlpito divertir você. Deus me chamou para ser um martelo, não para ser uma pena. Que Ele levante outros para serem penas, mas eu fui chamado para ser um martelo. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, e o dia é hoje, e o momento é agora. E se essa palavra tocou no seu coração, e se o Espírito Santo fez o que Ele me disse hoje de manhã, quando estava orando ali no gabinete, que Ele ia fazer, hoje nesse lugar vai haver profunda libertação de Deus. Agora saia do seu lugar e venha à minha frente. Eu quero orar para você. Venha, eu quero orar por você essa manhã. Venha e você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração. Venha e creia e você verá a glória de Deus. Venha e confie. E peça que o fogo do Espírito reacenda em você o amor que talvez esfriou pelo tempo, pela dureza da vida, pelas circunstâncias amargas que você experimentou. Mas venha. Enquanto isso, nós vamos cantar ao Senhor. Venha, venha. Se o Espírito falar com você, venha. Fique preocupado com a sua posição, com o seu cargo, com o que os outros vão dizer. Não se preocupe com nada. Apenas venha e se entregue. Vai ver de que o Senhor é bom. Eu olho para a cruz. Olhe para a cruz essa manhã. E para a cruz eu vou. Olhe que lá está do seu sofrer aquele que se deu, que se entregou por você. A sua obra vou cantar. Mas a cruz não pôde retê-lo, nem muito menos a morte. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras
aproximo, quebrantado por seu amor. Essa manhã, recebam um toque de Deus nas suas vidas. Essa manhã recebam o renovo do Senhor em seus corações. Essa manhã recebam a força do Senhor para caminharem e não se cansarem. Essa manhã recebam a alegria da salvação em vossos corações. Essa manhã recebam pacificação das vossas lutas e dos vossos medos. Essa manhã recebam cura como desce a aurora. Essa manhã sejam libertos de todo mal. Essa manhã sejam salvos em nome de Jesus. Essa manhã sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Essa manhã recebam a porção que vos está reservada para a glória de Jesus. Da vida, de graça recebi por sua cruz. Ele te livrou da morte, da condenação, da morte do inferno. Ele é o teu Salvador. Trouxe minha vida. Você já estava condenado. Eu estava condenado, mas pelo sangue do Cordeiro, agora pela cruz, e pela cruz você foi reconciliado. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz Pela me chamou, Ele me gentilmente chamou. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sejam abençoados essa manhã no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Recebam o Espírito do Senhor essa manhã. Quebrantado Sejam abençoados em nome